Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui para falar sobre a primeira animação japonesa a concorrer ao Oscar em anos, batendo de frente com todas as empresas americanas. É claro que eu tô falando de Mirai. Mas e aí, o filme é bom? É ruim? Merecia ter ganhado o Oscar? Bem, se liga nesse vídeo que eu já te falo. My baby go! お兄ちゃん構図して王子様そうこの家のあなたが生まれる前のね甘い匂いがする頑張れくんちゃん。怖くないキュッキュッ一人お別れなのお兄ちゃんありがとう未来の未来 Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem, sem mais delongas, vamos pular pra esse filme que é tão maravilhoso. Bem pessoal, Mirai é um filme feito pelo diretor japonês Mamoru Hosoda, que está lentamente se tornando o meu diretor favorito do cinema. Tendo dito isso, eu tinha muitas esperanças pra esse filme, porque eu sou muito fã dos trabalhos que ele já fez em Summer Wars, Wolf Children, The Boy and the Beast e agora Mirai. Mirai conta a história do jovem Kun, que é um garotinho bem novinho que acaba de receber a notícia que vai ganhar uma irmãzinha. Quando a irmãzinha, Mirai, nasce, ele tem que se deparar com várias mudanças na vida dele. Inclusive toda aquela história dos pais terem que dividir a atenção entre ele e a irmã, dele teve que dividir espaço e tudo mais. E a gente acaba vendo várias situações que exploram um pouco dessa parte da família pelo ponto de vista do garoto. Ou seja, a gente acaba vendo todo esse processo de mudança e de amadurecimento da sua infância quando você está prestes a ter um irmão e ter uma mudança muito grande na família. Por causa disso, Kun se vê em várias situações, onde ele conhece parentes do futuro, parentes do passado, personificações do cachorro dele inclusive, e várias narrativas do tipo. E basicamente durante todo o filme vão ter esses episódiozinhos onde o Kun vê que tem alguma coisa que ele não tá gostando na vida dele. Por exemplo, andar de bicicleta, fazer muita bagunça, lidar com a irmã dele, coisas assim. E aí, de algum modo, a casa dele ou a imaginação dele, nunca fica muito claro, acabam levando ele para conhecer outro parente, seja no presente, no passado ou no futuro, onde ele consegue viver uma situação parecida. E aí aquele parente vai meio que mostrar pra ele que, assim, aquela coisa que aconteceu no presente que ele não gostou, pode não ser tão ruim. E não é só ele que sofre com isso, os outros também sofrem. E isso meio que acaba dando uma lição pra ele, várias lições pra ele, onde ele percebe, tipo, nossa, eu não sou o único que passa por isso, então acho que é normal. Então eu deveria tratar isso como algo normal, e não algo que é tipo a pior coisa da minha vida. Bem pessoal, pra começar falando desse filme, eu tenho que dizer que Mirai segue uma narrativa estruturada de um jeito um pouco diferente. A narrativa do filme é um pouco seriada, e o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não parece um filme. Ele na verdade parece vários episódios que juntos formam uma história maior. Mas ainda assim, tem um segmento onde o Kun tem que lidar com tal situação, com tais personagens. Depois tem outro segmento com personagens diferentes, com uma outra situação. Depois outra. Até que no final tudo se junta para fazer um pouco mais de sentido. Só que todas essas pequenas histórias têm um tema central familiar, como eu já disse antes. O Kun chega a conhecer o bisavô dele, a irmã dele quando ela já tá crescida. O filme nunca dá uma explicação pra tudo o que acontece. Você nunca sabe se é algo místico, se é só imaginação do garoto, se está acontecendo de fato. Mas o filme apresenta isso de uma maneira tão deliciosa, tão cativante, que você acaba nem ligando. Tipo, ele encontrou a irmã do futuro, mas olha só como eles são fofos, como eles estão interagindo tão bem, como tá divertida a situação. Então, em nenhum momento eu parei pra questionar o que estava acontecendo no filme. Mamoru Hosoda até agora apresentou filmes onde a fantasia existia no universo e os temas centrais eram bastante humanos, falando bastante sobre relações, sobre família, sobre tudo isso. Mas ainda assim eram um pouco mais focados no tema fantasioso, apesar de ser de tudo. Mirai vai ser um completo slice of life, o que quer dizer que ele é feito para que você consiga se relacionar com o filme a nível pessoal. Ou seja, ele vai representar
coisas que acontecem no seu cotidiano. Esse não é um filme para crianças, eu diria. Esse não é um filme infantil, porque ele é um pouco difícil de ser entendido quando você é um pouco mais novo. Porque como ele é feito para cativar você quanto pessoa, você tem que ter vivido um pouco da vida para saber o que aquilo tudo significa. Especialmente em sessões como a sessão onde ele conhece o bisavô. Porque fala muito sobre guerra, muito sobre como é que é viver pós a guerra, como é que é viver com um ferimento, como é que é você tá nessa coisa que parece que você tá desconexo do mundo. E não é uma coisa que as crianças vão gostar. Então assim, esse é o primeiro filme do Mamoru Hosoda que eu digo que ele é feito totalmente para adultos. Não que as crianças não consigam gostar de jeito nenhum, mas eu acho que com certeza ele é mais focado para quem sabe melhor o que tá acontecendo na história e para quem não vai se perder no meio do caminho. Bem, e para que toda essa história de se relacionar com a família, com as situações, para que tudo isso aconteça, você tem que gostar dos personagens. E eu tô aqui para dizer que os personagens desse filme são maravilhosos, todos eles. O Kun, como é uma criança que costuma birrar, chorar, gritar bastante. Assim, ele é bem fiel pra uma criança, eu digo isso, assim, o ator que fez ele tá muito bem, a representação da infância dele tá muito boa, só que assim, pra quem não gosta muito de criança, ele pode ser um pouco irritante às vezes, mas os outros personagens, eles estão ali pra te cativar do início ao fim, cara. O cachorro, a irmã, o bisavô, o pai, a mãe, todo mundo que aparece, nossa, são muito bem feitos os personagens. Eles realmente capricharam bastante e trouxeram personalidades diferentes pra cada um, e todas elas são ótimas de se ver. E para acompanhar os personagens e as situações onde cada um se encontra, a trilha sonora também tá fantástica. Como eu disse antes, o filme é um pouco episódico, então assim, para cada segmento de história ele precisa de uma trilha sonora que meio que combine com o clima daquele segmento. E o filme faz isso do jeito espetacular, passando de uma música mais alegre para uma mais dramática, para uma mais silenciosa e banal, para uma mais tensa no final, de um jeito incrível. A música flui tão bem quanto a animação. E olha, já falando de animação, eu digo que, cara, tá muito boa. Em alguns momentos eu me incomodei um pouco com a animação, porque assim, esse filme inteiro é feito com animação quadro a quadro, pra quem não sabe, uma animação feita completamente à mão, não é o 3D que nós estamos acostumados de animações modernas, só que de vez em quando eles optam pelo uso do CGI, que é o 3D, em algumas coisas, tipo, sei lá, um shot do cachorro, às vezes a grama, o céu, alguma coisa assim. E eu não senti que misturou bem algumas vezes, mas também não ficou ruim, não vai estragar a experiência de ninguém. Eu amei a animação, eu sou apaixonado pela animação do Estúdio Risso e eu recomendo 100% todos os filmes só pela animação, porque todos fazem um trabalho fantástico. Esse não é exceção. A animação fica especialmente boa no final, quando tem uma boa mistura de elementos. Eles realmente começam a usar mais o CGI no final, mas é pra misturar. É meio que aquela coisa do Incrível Mundo de Gumball, onde você tem o 2D misturado com 3D, misturado com fotorrealístico, e todos esses elementos juntos para criar um universo próprio. E cara, o final desse filme é maravilhoso. O final desse filme é de descer lágrima, é de ficar feliz, de ficar triste, de ficar emocionado. Vem um monte de emoção ao mesmo tempo, você não sabe nem o que fazer. Mas, apesar de tudo, assim, olhando no espectro geral, eu não sei se eu diria que esse é o melhor filme do Mamoru Hosoda, e eu também não sei dizer se esse filme merecia ganhar o Oscar. Eu diria que Mirai, dos competidores, tinha uma ótima chance. O problema dele é que ele não é um filme universal. Ele é um filme que é mais centrado, como eu já disse antes, em pessoas que têm uma vivência maior de vida. E também eu acho que ele leva muito pro lado dos costumes japoneses, o que não é uma coisa ruim, mas que é uma coisa que não é pra todo mundo, digamos assim. E se eu tivesse que falar mais alguma coisa ruim do filme, o que é bem difícil, porque eu tenho que realmente cavar o filme inteiro pra achar alguma coisa ruim,
Eu diria que ele consegue ser meio lento às vezes, só que esses momentos não duram muito, assim, ele se arrasta um pouquinho, você começa a sentir que tá ficando lento, mas aí o filme pega o ritmo dele de volta e começa a passar normalmente pra todo mundo. Então assim, cara, você tem um filme com uma trilha sonora fantástica, uma animação incrível, ótimos atores, ótimos personagens, talvez uma história que não seja pra todo mundo, com uma temática que não seja pra todo mundo, mas fazer o que? É a vida, ninguém vai gostar de tudo, tem filmes que são pra pessoas específicas. É com isso em mente que eu resolvo dar pra esse filme um 8,5 de 10. Eu diria que esse com certeza foi um dos melhores filmes de 2018 e eu deixo com certeza minha recomendação pra você ver caso você não tenha visto. Infelizmente esse filme não veio pro Brasil, então eu vou ter que dizer que vai ser um pouquinho difícil de achar e que tem que realmente ter um certo esforço, porque infelizmente eu acho que ainda tem um certo preconceito quanto à animação, especialmente na América Latina, e infelizmente o filme acabou não vindo pra gente. E é isso aí, pessoal, eu vou manter esse vídeo curto porque realmente não tem nada mais que eu possa falar sobre esse filme, além de que ele tá maravilhoso e que você devia assistir. Eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, dar uma olhada nas nossas redes sociais, e antes de você ir embora, eu queria deixar um recado. Assim como eu do futuro, estou aqui falando pra você sobre Mirai. Quem sabe os eus do passado conseguem te dizer um pouco sobre os outros filmes desse estúdio. Vamos dar uma olhada? Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima e falou!